Olá, queridos. Eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da tua vitória. Vem comigo, pois nós estamos em 1 Reis, capítulo de número 15, e estamos aprendendo sobre a sequência dos reis. E Deus certamente ainda vai falar muito conosco dentro deste livro. Por isso eu te convido a ficar comigo, a compartilhar esta mensagem, a dar o teu like, porque assim edificamos a igreja e expandimos o reino de Deus. Se você não é inscrito no canal, eu te convido a inscrever-se, ativar o sininho, para que você possa ser notificado a cada manhã quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Vamos à leitura da palavra de Deus hoje, 1 Reis capítulo 15, do verso 1 ao verso 4, que nos diz assim: No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebade, Abião começou a reinar sobre Judá. E 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalom. E andou em todos os pecados que o seu pai tinha cometido antes dele. E o seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Mas, por amor de Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando o seu filho depois dele e confirmando a Jerusalém. Queridos, 1 Reis 15 relata que Abias imita a impiedade de seu pai Roboão. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebade, Abias tornou-se rei em Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Maaca, filha de Absalão. Queridos, redobre a tua atenção aqui. No capítulo anterior, lemos sobre Abias, filho de Jeroboão. Hoje, lemos sobre Abião, ou Abias também, como chama a história, filho de Roboão. Ambos tinham o mesmo nome, mas em questão de caráter foram completamente distintos. O sucessor de Roboão seguiu os passos abomináveis de seu pai. As políticas de Roboão continuaram. Tanto Roboão quanto seu filho Abias, que o sucedeu, foram infiéis a Deus, embora não tanto como Jeroboão. A religião falsa teve reconhecimento oficial no norte, por meio de um novo sistema que Jeroboão havia estabelecido, mas no sul era antes uma corrupção que existia ao lado da verdadeira adoração a Deus. Enquanto Jeroboão no norte fundara uma nova religião, aonde levantou altos e sacrificava bezerros de ouro, no sul havia uma corrupção, uma mistura, um populacho no meio daquele povo que traziam práticas abomináveis diante do Senhor e muitas das vezes toleradas e até seguidas pelos reis de Judá. Mas redobre aqui a tua atenção. No entanto, Abias pensava que só porque o reino de Judá ainda praticava a antiga religião que Deus havia dado a Israel por meio de Moisés, que isso garantiria que Deus lhe daria vitória na guerra contra Jeroboão. Ele de fato derrotou Jeroboão, e a gente viu isso no capítulo anterior. Mas isso aconteceu por seus soldados lutarem na genuína confiança em Deus, não porque Deus fosse de alguma forma obrigado a ajudá-lo. Assim Abias descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, tendo um curto reinado. E o seu filho Asa foi o seu sucessor. Queridos, Asa vai começar uma reforma em todo Judá. O novo rei de Judá
Passou os seus primeiros 10 anos de seu reinado, se livrando das práticas religiosas cananeias e fortalecendo as defesas da nação. Uma forte fé e uma grande força de combate permitiram-lhe derrotar um enorme exército que invadiu Judá pelo sul. E o saque, na época, enriqueceu Judá consideravelmente, pois depois daquela vitória, Asa se fortaleceu no trono. Sendo assim, um profeta apontou como essa vitória provou que, como no tempo dos juízes, Deus abençoou aqueles que confiaram nele em suas aflições. Isso encorajou a Asa a seguir em frente, com mais zelo em sua reforma. Ele destruiu os ídolos restantes e convidou todo o povo a sacrificar ao Senhor e a jurar lealdade a ele. Os que o aderiram às reformas de Asa incluíram também os fiéis do norte que iam até ele, que haviam migrado para Judá, pois vinham aos montes. Asa então removeu a rainha-mãe, uma das principais defensoras da falsa religião. Ele também expulsou as prostitutas religiosas, mas não removeu todos os santuários locais de Baal. Agora, queridos, enquanto Asa estava ocupado, lidando com inimigos no sul, o rei israelita do norte, Baasa, aproveitou a oportunidade para se mudar para o território de Judá e construir um forte em Ramá, poucos quilômetros ao norte de Jerusalém, pois ele queria impedir que o povo migrasse para o reino de Judá. Asa pegou o que restava de seus fundos de reserva para subornar a Síria, para quebrar o seu trato com Israel e atacá-la. Assim, a Síria foi facilmente subornada e ganhou um prêmio adicional ao conquistar grande parte do território ao norte de Israel. Enquanto isso, Israel estava ocupado. E enquanto Israel estava ali lutando contra a Síria no extremo norte, Asa aproveitou o momento e atacou Ramá. Ele destruiu o forte e levou embora os materiais para construir 2 fortes para o seu próprio reino, como proteção contra Israel. Ele invade Ramá, pega os materiais e vai construir agora para si mais fortificações. Portanto, essa política, queridos, de confiar em nações estrangeiras mostrou um enfraquecimento na confiança de Asa em Deus e o colocou em conflito com o profeta Neemi. Foi uma falta de fé que se repetiu pouco antes de sua morte. Veja o que diz aqui o texto de 2 Crônicas, no capítulo 16, no verso 12, diz: E no entanto, e no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente dos seus pés, e a sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade não buscou o Senhor, mas antes buscou os médicos. Depois, queridos, de ter uma experiência tão tremenda com Deus, ele, no finalzinho do seu reinado, nós vamos notar esses erros de Asa. Agora, queridos, quando Asa, no final do seu reinado, enfraquece-se na sua fé, há para nós um despertamento, para termos o cuidado de terminarmos tão bem como começamos. O final deste capítulo retorna para a história do Reino do Norte. E conforme predito por Aías,
a dinastia de Jeroboão logo chegou ao fim. Seu filho Nadab foi assassinado por Baasa, um dos seus grandes generais do exército, que então se declarou rei. E Baasa rapidamente removeu todos os rivais possíveis ao destruir toda a família de Jeroboão. Queridos, devemos confiar em Deus e saber que o mais importante não é como se começa, mas sim como terminamos. O nosso Senhor nos disse: ser fiel até a morte e darei a coroa da vida. Clamemos a Ele para que nos ajude a guardar o nosso depósito até aquele dia. Então eu te convido nesta manhã, oremos e pedimos a Deus que nos ajude. Querido e eterno Deus, Pai, nessa manhã nós clamamos a Ti e te pedimos, ó Deus, nos ajuda a terminar tão bem como começamos. Senhor, estamos vendo, ó Deus, nos relatos daqueles reis que foram levantados, ó Deus, ó Senhor, que alguns fizeram o que eram mal e outros fizeram o que eram reto, mas mesmo assim, ó Deus, em alguns momentos nós vemos os seus erros. Ó Senhor, que possamos guardar, ó Deus, a Tua palavra e o Senhor nos livre, ó Deus, do mal. Nos livre, Senhor, de sermos, ó Deus, levados muitas das vezes, Senhor, a confiar no nosso próprio braço, ó Deus, ou na nossa força, ou no livramento que vem dos homens. Que o Senhor nos ajude a confiar inteiramente no Senhor. Fica conosco, meu Deus, nos dê um dia abençoado. Esta é a oração do Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou ficando por aqui e eu quero terminar dizendo: Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.